Ah, acho que essa revisão vai ser um pouco mais curta, porque a primeira semana era mais conteúdo, né? E também tinha que dar toda aquele embasamento. Essa semana, como a gente já vem já vendo esses códigos, né? Não tem muita coisa nova, apesar de ter. Então eu vou poder focar nas coisas que a gente que são novas, né, em relação à primeira semana. E daí, como de costume, né, vocês podem ir perguntando, interrompendo, para eu poder explicar melhor, tá? Eu vou fazer a revisão do segundo código, tá? O primeiro código era só para visualizar as bandas, não tinha nada muito complexo. A segunda aula, né, da segunda semana já tem coisas novas e eu queria comentar também. E eu também vou comentar sobre o exercício da segunda semana. Então, eu vou começar falando mostrando um pouco dos slides, né, que vocês chegaram a ver já na aula, tá? E aqui já é vocês já podem perguntar também, porque é uma questão importante vocês terem claro isso, porque é justamente isso que eu peço no exercício, tá? Que são as reduções, né, dentro do Google Earth Engine, tá? Então, a gente tem alguns tipos de reduções, e aqui eu mostro os dois principais, tá? A gente tem a redução posso dizer, na dimensão do tempo, e nós temos a redução na dimensão do espaço, né? Então, lembra, acho que na primeira semana e na segunda semana a gente já faz reduções, tanto no tempo quanto no espaço, né? Lembrem-se, né, que a gente tem uma coleção de imagens, né? Uma série de imagens, pode ser imagens de algum satélite, um Landsat, por exemplo, ao longo do tempo, né? E a gente pode reduzir, né? Por isso vem o nome reduções, né? A gente pode reduzir isso para uma única imagem, né? Onde essa imagem, então, vai ser algum parâmetro estatístico da coleção da Image Collection, né? Então, como eu já havia falado, pode ser uma redução extraindo o valor mínimo, né? Ele vai olhar todos os pixels, vai extrair o valor mínimo, o máximo, médio, moda, diferentes estatísticas para reduzir. Então, se a gente reduz no espaço uma image collection, a gente vai ter então como produto uma imagem. E a gente também pode fazer mais uma redução, que é a redução no espaço, né? Então, quando a gente faz a contagem, né, que nem a gente fez na primeira semana, a contagem do número de pixels que tem de água, por exemplo, isso é uma redução, né? Porque a gente está reduzindo a nossa imagem, e calculando uma estatística, que no caso é um somatório, tá? Ou pode ser a contagem do número de pixels, que seria isso aqui, né? A gente pega uma região e a gente tira uma estatística, pode ser a média, a moda, a mesma ideia, né? Então, a gente tem esse fluxo, né? Professor, Sim? não está compartilhando tela. Ah, não. Ah, tá, desculpa. Nossa, eu tô falando aqui vários. Desculpa, gente. E agora sim. Obrigado por avisar, hein? Agora sim. Eu já ia começar a falar de código e vocês não iam ver nada. Tá, então, ah, recapitulando, né? A gente tem então, a nossa image collection, a gente reduz para uma imagem, né? Visualizando muito melhor do que só falando, tá? A gente usa um redutor para nossa image collection e a gente também pode reduzir a nossa imagem para uma região, né? Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se está gravando também. Acho que sim. E daí a gente vai, né? O produto quando a gente reduz uma imagem, a gente vai ter um número, né? O resultado vai ser um número. Então a gente tem esse fluxo de processos, né? A gente tem a nossa image collection, a gente reduz para uma imagem, a gente pode reduzir novamente para um número, tá? Acho que aqui eu trago algumas combinações, que no fim é o exercício que eu peço para vocês, né? Para vocês fazerem algumas estatísticas.
Então, é simplesmente, por exemplo, a gente pode pegar a nossa image collection, reduzir ela e gerar uma imagem que corresponde à média, e reduzir ela, né, uma imagem, reduzir ela, por exemplo, uma média dessa imagem, que vai nos dar um número correspondente à média temporal, média espacial da média temporal, né? É um exercício também tentar imaginar, né, essas dimensões e como é que é isso, como é que é esses, o que são esses processos, né? Muito mais do que tentar aprender a técnica, né, de qual que é o código para fazer isso, mas é tentar entender o que está acontecendo, né? Então a gente reduz a image collection, né? Sempre imagina aquela pilha de imagens, reduz para uma imagem e depois reduz para essa imagem para um número, tá? Outra coisa que eu vou mostrar na aula também, Professor, só uma tem, dúvida. pode, aham, pode falar. Essa questão, tá? A redução, né, das imagens, ok. Agora, a redução da espacial, então, seria o número que é gerado dessa média, que eu fiquei fazendo e fiquei em dúvida. É realmente a média, digamos, do valor do NDVI que tem em toda aquela região que a gente fez a redução. É Isso isso? mesmo. É, é. Tá, Não, obrigado. não propriamente da. Pode ser da imagem, né? Aqui, por exemplo, se a gente pegar uma região de toda a imagem, ele vai reduzir toda a imagem. Mas ele sempre pede qual que é a região. Então pode ser, por exemplo, uma pequena região que tu esteja interessado, né? Sim, sim. Não, é isso Daí mesmo. ele Isso vai que você calcular, falou. daí ele vai gerar um número. Pode ser a média, pode ser o somatório. É até Obrigado. mais. A gente costuma fazer mais esse tipo de cálculo, né? Quando a gente usa algum software de SIG, por exemplo, né? Beleza? Aqui eu estou mostrando também uma outra aqui. Na primeira semana a gente calculou uma máscara de água, né? A gente aplicou uma máscara de água. Aqui é um outro jeito que eu vou mostrar. Eu não peço no exercício isso, tá? É uma parte um pouco mais, posso dizer, complexa, né, de entender, mas eu mostro também um jeito, posso dizer, mais sofisticado de aplicar uma máscara. Não, não necessariamente é melhor, mas ele possibilita mais coisas, né? A gente consegue fazer mais coisas. Então, por exemplo, na primeira aula a gente lembra, né? A gente tinha aquela coleção de imagens, a gente reduziu para uma imagem, a imagem do índice de água, né? O índice de vegetação, o NDVI, e o índice de água, né, o MNDWI. E com o MNDWI a gente aplica a máscara diretamente na imagem. Mas tem outro jeito que a gente pode aplicar a máscara usando o map, né? O map que é a função. Então, ao invés de aplicar a máscara diretamente na nossa imagem final, a gente pode aplicar a máscara em todas as imagens da nossa image collection, tá? Qual que é a vantagem de aplicar máscara em cada imagem da nossa image collection? Porque daí a gente consegue criar uma máscara dinâmica, né? Por exemplo, se eu tiver um período seco, o meu espelho d'água é menor. Então eu consigo criar uma máscara de água específica para aquela imagem e aplicar aquela máscara de água específica para aquela imagem. Se eu tiver um período com chuvas, né, uma área inundada maior, também vou criar uma máscara de água específica para aquela período de inundação. Vou aplicar na minha imagem, naquele período. Então, eu consigo criar uma máscara de água dinâmica e aplicar nas imagens, em cada imagem, da nossa Image Collection. Enquanto aqui não, né? Aqui na nossa primeira semana a gente fez uma imagem média ali de máscara de água e aplicou. É só um jeito diferente, tá? Mas isso também não peço no exercício. É mais, mas se vocês quiserem aplicar também, não tem problema. Acho que é até bom para treinar, né? Tá? Então, vou começar a falar do código. O código aqui eu escolhi uma região, né?
Ele é muito similar ao que a gente viu na segunda aula da primeira semana, né? Vou voltar aqui nessa parte aqui. Ele é muito similar, mas ele tem algumas coisinhas a mais, o que deixa ele maior e talvez mais, ah, mais, fugiu a palavra, mas talvez uma cara de mais complexo, mas ele não é muito mais complexo. Essencialmente, ele é muito similar. Porque o que que a gente faz? A gente pega a nossa Image Collection do satélite Landsat, né? Lembra? Eu chamo a minha coleção de imagens, faço os filtros também da mesma forma, acho que até o mesmo período, tá? O filter dates, pelo nosso período aqui analisado. A minha conexão de internet tá ruim, tá? Se ficar ruim, ficar muito ruim, vocês me avisem, que daí eu espero melhorar um pouco. Faço a minha filtragem geográfica, né? O filter bounds, usando a minha geometria que eu criei. Depois aplico de novo a minha função de nuvens, tá? Se alguém tiver dúvida o que que é esse map, por gentileza, pergunte, tá? Que eu explico de novo. Então a gente aplica a função de nuvens, né? Retirada das áreas de nuvens. E eu estou aplicando aqui depois uma nova função, tá? Que é o Change Bands L8, que eu chamei de Change Bands L8. O que que ele é? Ele está aqui já. O que que eu faço aqui basicamente eu estou mudando o nome das bandas. E por que que eu mudo o nome das bandas? Porque eu quero juntar com o Landsat 5, tá logo embaixo. E eu só consigo fazer o merge de dois satélites, que no caso são similares, mas eles têm nomes de bandas diferentes, então isso não possibilita a gente fazer o merge, tá? Acho que o Landsat 8 ele tem algumas bandas a mais. Então, quando a gente harmoniza, né, deixa os nomes de bandas similares, né, o verde por verde, vermelho por vermelho, a gente consegue fazer esse merge. E fazer isso é muito simples, tá? Então, novamente, a gente chama aqui, cria uma variável com o nome da nossa função, tá? Aqui é o changeBands L8. Eu informo que é uma função, function, né, falo que a gente vai trabalhar com cada imagem vai ter o nome, então, de image. Abro colchetes e aqui, então, é a minha função. A minha função, ela já começa com o return, porque ele vai fazer ele vai processar essa linha e ele já vai retornar, tá? Daria para fazer assim, por exemplo, var imagem return imagem, tá? Então crio uma variável, faço o meu processamento e depois retorno a minha imagem. Mas aqui tem um modo de fazer direto e aqui eu poupo uma linha, tá? Mas isso é de cada um. Mas o que que eu faço aqui? Então eu pego a minha imagem, chamada image, seleciono as bandas que eu quero, então tem um select, abro parênteses, abro colchetes, seleciono as bandas que eu quero selecionar, o nome das bandas, tá? O B3 é o verde, B4 é vermelho, B5 infra e o B7 sphere. Tá? Então essas são as bandas que eu quero selecionar. Coloco uma vírgula e eu coloco os novos nomes dessas bandas. Então, SRB3 vira verde, SRB4 vira vermelho, SRB5 infra e SRB7 sphere, tá? Então, fazendo isso, ele já muda, seleciona apenas essas bandas e já faz a mudança, tá? Dos nomes. E depois disso, eu também aplico o NDVI, tal qual a primeira semana. Tá aqui a função NDVI. Mais uma vez, se tiverem dúvida nessa função ou em qualquer outra função, me perguntem, tá? Mas eu estou passando um pouco mais rápido porque a gente já viu na nossa primeira aula.
tá? Aqui a mudança é que ao invés de usar SRB4, eu estou usando o novo nome da banda, que se chama Vermelho, e Infra, para NIR, tá? Então, de resto, é a mesma função. Então, calculei o NDVI, tá? E por último, eu calculo uma função chamada máscara de água, que é o novo tipo de aplicar uma máscara. Ah, no caso, nas imagens NDVI, tá? Então, o que que eu faço? Vou mostrar a função agora. Deixa eu separar aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, aqui eu estou usando dois tipos de máscara. Primeiro, eu estou usando a imagem de frequência de água global, que a gente também viu na nossa primeira aula, tá? Então, eu chamo a minha imagem, seleciono a banda que eu quero, tá? Que no caso é a corrência, e falo que tudo que for maior que zero, ou seja, tudo que tiver água, tiver maior, frequência maior que zero é ah, que em algum momento aquela região teve inundação, tá? Então ele vai gerar uma máscara. Tudo que já teve água vai ter o valor de um, tá? Isso a gente viu na nossa primeira aula. Uma máscara de água usando a imagem, esse dataset do próprio Google Earth Engine, tá? E daí eu crio uma função que eu vou aplicar depois na nossa image collection. Estou chamando ela de máscara de água. Crio a função, também estou chamando, também vou chamar cada imagem como image. E tal qual a primeira semana, eu estou calculando o índice NDWI, que é uma relação entre verde e SWIR, que vai, então, ah, que é um índice sensível a áreas com água, tá? Valores altos é onde tendem a ser água, valores baixos tendem a ser terra firme, tá? E de novo, estou aplicando, usando as variáveis, as novas bandas, né, que a gente gerou. Então, calculei o meu índice NDWI, e ele está aqui salvo como essa variável chamada NDWI. Eu vou então aplicar uma, um threshold, né, um limiar nessa imagem. Tá? Isso aqui é uma imagem calculada de NDWI. E aqui eu vou então falar que tudo que é menor do que zero é terra firme, tem valor um. Tudo que for maior do que zero tem valor zero, tá? Então tudo que é terra firme vai ser valor um, tá? Isso tudo para nossa primeira imagem. Isso vai ser calculado para todas as imagens do Landsat, tá? Porque é uma função. Então aqui eu criei a nossa máscara de água, que ela no caso é dinâmica, né? Porque como ela vai ser calculada para cada imagem. Então, se for uma imagem num período seco, essa máscara vai ser menor. Se for um período úmido, com muita chuva, essa máscara vai ser maior. Então, percebam que é uma máscara que vai variando ao longo do tempo, né? E a gente vai aplicar essa máscara na nossa imagem, na nossa própria imagem, tá? Então, de novo, tem a nossa máscara aqui, e eu vou criar uma outra variável chamada image_landsat, que é igual à nossa imagem. Estou chamando de novo nossa imagem. Imagem essa que tem as bandas do Landsat normais, né? Verde, SWIR, etc. E tem a nossa banda também NDVI, que a gente calculou na função passada. Então eu vou simplesmente aplicar essa variável NDVI máscara, tá? Aqui. Então isso aqui já seria uma função dinâmica, tá? Estou aplicando a minha máscara NDWI máscara e depois eu retorno a minha imagem, né? Essa imagem aqui já com as áreas de água excluídas. Aqui eu faço algo a mais, mas é só para mostrar também que eu também estou aplicando uma máscara de água para ter certeza, né? Que a gente não vai pegar
Porque pode acontecer, né, dessa máscara aqui ter erros, porque pode ter algum valor errado, algum outlier, uma área de sombra, por exemplo, pode ser confundida com uma área que tenha água. Aqui eu reforço ainda usando uma outra máscara, então eu aplico duas máscaras na mesma imagem. E essa máscara aqui, eu estou usando a nossa informação de ocorrência, tá? Do nosso dataset lá de frequência de água que está dentro do próprio GEE, tá? Então aqui faço de novo um update mask, mas aqui as nossas áreas de água tem valor um e eu quero o inverso. Então eu faço, para fazer o inverso, eu uso a minha ocorrência, coloco falo, né, escrevo unmask, ele inverte e coloco not. Então, tudo que for no caso um ele não vai, ele vai excluir, ao invés de manter. Então, é simplesmente um jeito de inverter a nossa máscara, tá? Mas essa é uma parte um pouco mais chata, mais complicada de entender isso aqui. Eu só quis mostrar um jeito a mais que daria para fazer, tá? Botando um pouco mais de dificuldade, posso dizer, assim, tá? Mas é uma parte um pouco mais complexa. Vocês têm alguma dúvida nessa função? Ou não entenderam? E daí eu posso explicar de novo? Bom, professor, eu falo, se você puder retornar aí rapidamente aí do início, eu lhe agradeceria. Dessa função aqui? É, antes dela, entendeu? Para mim ficou um pouco nebuloso. Tá, Mas eu tô acompanhando bem aqui, só que eu não consegui unir o passo anterior até chegar aqui, entendeu? tá. Mas essa questão da função, o porquê que a gente cria as funções, foi entendido ou não? Como é que ela funciona? Tipo, por exemplo, a função Olha, anterior é NDVI, né? sim, sim. Não, Ah, sim, sim. Até aí, sim. a função anterior, no caso, é NDVI, mas retomando, né? O que que é uma função? A função a gente vai aplicar um looping, né? Uma interação. A função, ela vai sempre ser aplicada em uma image collection, que é uma série de imagens. E se a gente quer fazer algum cálculo nessas imagens, a gente não tem como fazer o cálculo todas elas de uma vez. A gente precisa fazer uma interação, onde a gente vai visitar a primeira imagem, vai fazer o cálculo. Segunda imagem vai fazer o cálculo. Terceira imagem vai fazer o cálculo. No caso aqui, cálculo do índice NDVI. Então, primeira imagem, a gente vai fazer o cálculo do NDVI. Segunda imagem, cálculo do NDVI. A gente faz isso a partir das funções, tá? Então, para aplicar uma função, a gente usa o ponto map, tá? Esse ponto map, ele entende, ó, a gente vai aplicar uma função nessa image collection. E depois a gente aplica qual é a função. E a função em si a gente cria, tá? A gente pode fazer função de qualquer tipo. Aqui tem alguns tipos de função. Então, a função para aplicar máscara de nuvens, ou seja, ele vai excluir áreas de nuvem da primeira imagem, da segunda imagem, da terceira imagem, de forma sistemática e repetitiva, tá? Da primeira à última imagem. Aqui a função de mudar o nome das bandas também, mesma coisa. Mudou da primeira à última imagem, mudou o nome de todas as bandas de todas as imagens. Depois a gente faz o cálculo do NDVI, tá? Que é o índice de biomassa. De novo, a gente vai aplicar um cálculo em cada, que é basicamente uma relação de bandas, tá? Onde a NDVI, não sei se todo mundo já chegou a trabalhar, os valores correspondem a florestas, né, com alta biomassa, e baixos valores com baixa biomassa, o solo exposto, água. A gente vai fazer o cálculo, então, em cada imagem da nossa image collection. Então, eu criei uma função chamada NDVI, tá? E o que que é a função é essa aqui.
Acho que é mais importante entender aqui o que que é a função, tá? O que que ela está fazendo, mais do que esses detalhes, porque basicamente o que eu faço quando eu quero calcular um índice para todas as imagens, eu copio isso aqui e colo e mudo as variáveis, faço uma nova equação e mudo, né, alguns parâmetros. O mais importante é entender o que tá acontecendo, né? Para que isso aqui serve. No caso, eu estou calculando NDVI para todas as imagens. Então, eu chamo tipo, eu crio uma variável chamada NDVI, escrevo function para ele entender que é uma função, entre parênteses é a nossa image, tá? E presta atenção nessa image que daqui a pouco ela vai aparecer. Então eu coloco entre colchetes, aqui começa o colchete, aqui termina o colchete. É a minha função. Então isso aqui é a minha função, tá? São as ferramentas que eu quero que sejam realizadas em cada imagem da minha image collection, tá? E a image vai ser cada imagem a cada interação. Então a primeira interação, né, essa função vai ser aplicada na primeira imagem da minha image collection, e a primeira imagem vai ser chamada de image. Daí eu faço o cálculo. A minha segunda imagem vai ser chamada de image, daí eu faço o cálculo. Então, com esse nome image, eu posso fazer os cálculos agora. Então, de novo, var ndvi, coloco o nome da minha imagem, que para minha função é image, e eu coloco então a minha função, que é uma expressão. Essa parte aqui também, ela é meio que uma receita de bolo, tá? Eu sempre uso isso aqui, copio e colo. Como eu falei na aula passada, eu gosto porque eu consigo, aqui, entre essas aspas, eu coloco a minha equação, tá? Aqui do NDVI é o near menos o red e o near mais o red, tá? O infravermelho próximo e o vermelho. Isso possibilita a gente, é fácil para a gente mudar, né? Eu consigo mudar as variáveis aqui, construir outros índices, tá? Mas no caso aqui, a gente tem que simplesmente falar o que que é o near e o que que é o red aqui. Então, estou selecionando a minha banda vermelha e a minha banda infravermelha, e ele vai fazer o cálculo, então, do NDVI, tá? Então, fiz o cálculo, então gerei uma imagem de NDVI. Depois, com essa, crio uma outra variável de mesmo nome, porque ela basicamente é a mesma coisa, mas o que eu faço aqui eu mudo o nome da banda. Então, eu boto rename é igual a qual que é o nome da banda? NDVI. E adiciono na minha imagem, lembra, na minha image, seleciono essa banda, add bands NDVI. Então ele mantém as bandas que ele já tinha, vermelho, infravermelho, verde, e ele adiciona a nova banda. Mas isso aqui, daqui até aqui, é feito em um looping, tá? Então, primeira imagem, calculo o NDVI, tá? Calculei, mudei o nome da banda NDVI, adiciono na minha primeira imagem a imagem NDVI, tá? Feito? Tá. Segunda imagem, cálculo do NDVI, faço rename do NDVI, adiciono a minha imagem NDVI na imagem da segunda imagem. Terceira imagem, e assim ele vai fazendo em looping, tá? Mas é uma parte mais complexa, assim. Não sei se ficou um pouco mais claro essa questão do NDVI. Vocês me escutam? Beleza. Ok, professor. A segunda função é similar, mas eu faço uma coisa diferente. Aqui eu calculo o índice, um índice diferente. Ele faz a mesma, a função ela funciona da mesma forma, tá? Ele vai iterar sobre cada imagem. Só que aqui, ao invés de eu calcular uma imagem, que aqui no caso é NDWI, que é o índice de água, e adicionar essa banda,
eu uso essa imagem para fazer uma máscara, né? Eu crio uma máscara onde eu faço isso para excluir as áreas de água. Então, de novo, eu faço a mesma coisa, eu crio uma imagem chamada NDWI, com outras, aqui vocês podem ver que eu mudei as bandas, ao invés de near e red, é green e sphere, e onde altos valores correspondem a áreas com água. Então aqui eu crio uma outra variável, que no caso é a própria, é a máscara, né? Onde eu falo, tudo que for menor que zero é terra firme, tudo que for maior que zero é água. Então ele cria uma imagem binária de 0 e 1. Um. E eu uso essa imagem binária para excluir as áreas de água da minha imagem. Então, essa parte aqui não precisa. Mas, por exemplo, de novo, estou usando a minha image. E estou aplicando a máscara da minha imagem, estou aplicando uma máscara que é a máscara criada de água. Tá? Então, Update Mask é a minha máscara anteriormente feita. Onde tudo que ele faz acho que é mais fácil pensar assim, ele faz uma sobreposição entre as duas imagens, tá? Então a gente tem a nossa imagem Landsat normal, em cima a gente tem a máscara de água, onde 0 é água e 1 é terra firme. Tudo que for igual a 1, ele vai manter na imagem original. Tudo que for 0 na minha máscara, ele vai excluir da minha imagem original. Então é isso que é uma máscara, né? A gente sobrepõe uma máscara excluir o que nos não interessa. Isso a gente fez na aula 1, usar a máscara, mas aqui a questão é que a gente está aplicando em uma função. Ele fica mais complexo de entender, tá? Mas não é o principal dessa aula, tá? O principal tá no final. Aqui é só uma forma mais sofisticada ou mais sofisticada de aplicar uma máscara de água, tá? Mas se for muito difícil ainda de entender, porque é algo um pouco mais avançado, também isso não vai afetar o aprendizado, tá? Porque o principal que eu quero que vocês entendam nessa aula é no final, que são as reduções, tá? De novo, isso aqui é uma forma diferente, um pouco melhor de aplicar uma máscara. Isso dá para fazer de outras outras áreas, né? Fazer uma máscara não de água ou de florestas ou etc. De qualquer área que interesse a vocês, tá? Mas isso aqui eu entendo que é uma parte mais complexa. Não precisa, se tá muito complexo, não se preocupem, tá? A parte principal tá mais pro final. Beleza? Certo? Até aqui, mais ou menos. Tá, então eu apliquei as minhas funções, tá? Função máscara de nuvem, mudar o nome das bandas, a função calcular NDVI, adicionar a banda à imagem final e aplicar uma máscara de água dinâmica, tá? Essa parte aqui é um pouco mais difícil. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que por um satélite. Não sei se vocês conhecem a série de satélites Landsat, mas ele é uma série, né? O Landsat 5 é de 84, acho que até atualmente está operando, do Landsat 8 de 2013. Se a gente. 2013 até atualmente. Aqui o que eu estou fazendo estou fazendo os mesmos cálculos, mas para o Landsat 5, tá? Muito similar, ó. Aqui eu não fiz o filter date, mas também dá para aplicar o filter date aqui, tá? Faço o filter bounds, que esse não dá para esquecer, porque senão ele vai calcular do mundo inteiro, a gente só quer para a nossa região aqui. E faço a mesma função para retirar nuvens. Agora, a função para mudar o nome das bandas é diferente, porque as bandas têm nomes diferentes, né? Então, aqui de novo, faço uma função
onde B2 vai se chamar agora verde, B3 vermelho, B4 infra e B7 sphere, tá? E agora posso aplicar a mesma função NDVI e a mesma função máscara de água. Por quê? Porque eles possuem os mesmos nomes de banda. Mesmo nome do Landsat 8, né? A gente harmonizou, a gente deixou as bandas com nomes iguais. Se a gente não tivesse feito isso aqui, mudado o nome das bandas, a gente ia ter que fazer outra função específica para o Landsat 5, né? Porque teria outros nomes. Então aqui a gente consegue também otimizar o nosso código, deixar ele menor. Acho que mais rápido em si ele não fica, mas ele fica mais organizado, tá? Mais fácil também de modificar depois se quiser mudar alguma coisa. Então a única diferença entre o Landsat 8 e o Landsat 5 nos processamentos é essa função de mudança do nome das bandas, tá? Professor, uma pergunta. Sim, pode? A função de retirada de nuvens é exatamente a mesma configuração, tanto para um quanto para o outro, Exatamente, tipo exatamente. na sua estrutura, Sim, exatamente. Ele serve tanto para um quanto para o outro. mesmo mudando o satélite, o sensor. Sim, sim, sim. A única diferença, claro, diferenças de satélite existem, mas assim, na estrutura do dado em si, é o nome, são as bandas. O Landsat 8 tem algumas bandas a mais. Aqui o verde ele começa do B2 e aqui o verde ele começa do B3. Isso porque ele tem uma banda a mais tem duas bandas do azul. Então, a única diferença mesmo, em termos de código, né, que vai afetar o código em si, são as bandas. E isso por isso que a gente harmoniza antes, anteriormente, né, para aplicar qualquer função e para fazer o merge, que é a próxima, que é a próxima etapa. Mas a função de nuvem é similar. E daí, então, a gente consegue fazer o merge, né? Juntar as duas image collections, né? Lembra, a gente tem dois blocos, um com o Landsat 8, um com o Landsat 5. A gente consegue juntar. Aqui estou criando alguns parâmetros para visualização. Mas acho que nem faz mais sentido botar embaixo. Então, primeiro, a gente faz o nosso merge, e é muito simples. Eu crio uma variável chamada Landsat, é igual ao meu Landsat 8.merge, abre parênteses, Landsat 5. Mais simples e impossível de fazer um merge. E aqui eu faço um sort, que ele basicamente ele está falando ordene os meus dados usando a data. E a data é uma propriedade da imagem, tá? Então, se eu fizer aqui um print, vou fazer um print anterior ao Landsat, então vou ter que usar o Landsat 8 para fazer o print, fazer um run aqui. Ó, nós temos 17 imagens. Não, 172 imagens. Então a gente tem a nossa imagem, a primeira imagem, lembra das bandas? Ó, verde, vermelho, infrasphere e o nosso NDVI adicionado. E nós temos as propriedades, 94 propriedades. É muita propriedade. E a gente então vai usar esse System Time Start, que está aqui, ó. System Time Start, que nada mais é que a data, mas ele está em um formato que o GE entende, tá? É uma série de valores que ele entende como sendo a data. Então, se a gente bota um sort por essa propriedade, ele vai ordenar pela data, tá? Mas tem outras inúmeras propriedades, né? A maioria eu nunca usei, mas com certeza tem algum uso. Às vezes eu uso essa aqui, ó, Cloud Cover. Cloud Cover é a quantidade de nuvens em porcentagem para aquela imagem, para uma imagem em particular, tá? Para uma imagem Landsat. Então, 92,27 quer dizer que para 92% da minha imagem é nuvem, tá? Não confundir essa propriedade com a nossa função de retirada de nuvens.
A nossa função de retirada de nuvens, a gente retira as áreas correspondentes a nuvens. E aqui o Cloud Cover é simplesmente um número, é a quantidade de nuvem que tem, aquela imagem tem. A gente consegue usar esse Cloud Cover, a gente vai usar nas próximas aulas como um filtro. Consigo filtrar, né? Me traga apenas imagens sem nuvens. E daí ele consegue fazer um filtro. Mas isso aí é na próxima, acho que no caso nessa semana, né? Na terceira semana. Mas não se preocupem com isso agora. Tá? Então, criei a minha imagem, a minha coleção de imagens com Merge, Landsat 8 e Landsat 9. Se eu fizer o print Landsat, vamos ver que tem muito mais imagens. Ó, a gente tinha 172, agora nós temos 535 imagens. Tá? Ó. Tá, então eu coloquei para visualizar aqui umas variáveis de visualização para visualizar o NDVI e as bandas. Para gerar essas imagens, né? Aqui no caso de NDVI para essa região aqui. Tá, aqui tem um reservatório, aqui tem alguns cultivos. E o NDVI, então, ele atribui valor alto, né? Que no caso verde, para essas áreas de cultivo. Solo exposto, valor menor. Regiões com água, valor ainda menor também. E tem outliers aqui. Isso aqui eu não sei o que que é. E depois, então, eu adiciono um gráfico, tá? Aqui, vocês podem ver aqui esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, o que que eu estou querendo ver? Eu estou vendo o NDVI ao longo do tempo, tá? A média de NDVI para uma região, que eu desenhei aqui, vou dar um zoom nessa região. Por exemplo, eu tenho né, minha propriedade tem essa área, então eu desenho um retângulozinho e eu quero ver o NDVI para essa propriedade ao longo do tempo. Então, ele pode gerar a média de a média para essa região, para cada imagem, para cada data que a gente tem, tá? Para gerar esse gráfico. Como é que a gente faz isso? Então, a gente cria uma variável também, aqui estou chamando de plot NDVI, coloco esse nomezinho aqui para ele entender que vai ser um gráfico, então é ui.chart.image.series by region, né? Séries temporais por região. E daí, entre parênteses, eu coloco algumas propriedades, né? Primeiro, qual que é a image collection que eu quero analisar? No nosso caso aqui, Landsat. Qual que é a minha geometria? No caso aqui, eu estou chamando de área pequena. Área pequena é isso aqui, ó. Área pequena. Lembrem, para fazer isso aqui, é só vir aqui, New Layer, desenho New Layer, clica e muda o nome. Tá? Ele adiciona automaticamente aqui em cima a nova geometria. Depois, para mudar o nome, é só clicar em cima e escrever. Já tem uma nova variável de geometria. No nosso caso, área pequena, essa aqui. Estou reduzindo. Aqui é a questão da média, né? Estou fazendo análise de média dessa região ao longo do tempo. Mas, de novo, a gente pode fazer mínimo, máximo, a mediana ao longo do tempo. É sempre ele faz uma redução, né? Uma redução espacial para cada imagem. E aí a gente pode fazer redução usando vários tipos de estatísticas. Aqui é a média. Qual que é a banda que a gente quer? NDVI, resolução, que no caso aqui é 30, que a gente está usando o Landsat, é 30 metros. E aqui, qual que é a propriedade de tempo? Qual que é que no caso é o System Time Start. A nossa propriedade de tempo de System Time Start. Tá? Fechei o parênteses, informei basicamente tudo que é obrigatório informar.
E depois eu coloquei, tá, ponto set chart type, qual tipo de gráfico? Aqui é o scatter plot, né, que é o de distribui, como é que diz? Distribuição, né? Dão esses pontinhos aqui. Isso aqui depois set options deixar bonito. Quero botar um título, quero botar uma corzinha verde. Não, quero botar uma regressão, quero mostrar a criar uma trend line, que é isso aqui. Isso aqui não é obrigatório. Se eu tirar isso aqui, vamos ver o que ele gera. Ó, ó, ele gera um padrão, tá? Um padrão dele, default dele. Mas isso aqui eu também. Isso aqui, como outras coisas, né, é meio que uma receita de bolo também. Essa parte de set options aqui, eu copio essa seção, esse conjunto de códigos e mudo, né? Quero mudar o título, né? Muda aqui. Quero mudar a cor, muda aqui. Não quero trendline, daí eu excluo essa parte aqui. Eu quero trendline, eu quero aquela linha. Coloco essa parte. Porque vocês podem ver que tem muito detalhe, né? Vocês não precisam se ater a detalhes, não tem como ficar, decorar a ordem de cada vírgula, de cada dois pontos, né? Muita coisa. E depois, então, eu simplesmente faço o plot, tá? Eu gere... Aqui eu estou simplesmente gerando a minha variável, que no caso é um gráfico. Para eu visualizar, eu preciso fazer o print. Daí ele vai aparecer aqui. Vou botar o run de novo. Tá? Tudo bem com o gráfico? Tudo certo? Para mim, a única coisa que aconteceu foi que quando eu escolhi o tipo do gráfico, ele não estava reconhecendo. Aí eu procurei ali nos documentos, coloquei todos os outros dois que tem, né, eram dois tipos, três tipos que ele dá exemplo. Coloquei os outros, gerou, e aí quando por último eu coloquei esse aí, ele acabou gerando. Só isso que aconteceu para mim. De Ele não gerou diferente. esse scatter plot? Esse scatter No, chart? no Não? primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Eu tive que gerar com os outros modelos, e aí depois eu gerei com esse, aí deu certo. Mas no primeiro momento, não. É alguma coisa que acabou mudando que ele gerou. Às vezes é um detalhe, né? Que é difícil saber. Só olhando o código para saber qual o motivo. Mas se gerou, gerou, né? Mas acontece bastante de dar erro, a gente acaba mudando algumas coisas e dá certo. Porque sim, se a gente esquecer uma vírgula, qualquer coisa, ele vai dar erro, não vai gerar nada. Então tem que prestar muita atenção, né? É, é um exercício bastante que requer muita atenção. E daí aqui, então, a gente parte para o que é o exercício e é o principal da aula. Então, a aula está recém começando, tá? Agora, antes era só uma introdução. A gente vai recém começar agora, que essa é a parte das reduções, tá? A gente já fez isso na primeira aula, mas acho que é uma questão muito importante. E aqui eu então faço diferentes formas de redução. Lembrem-se, tipo, vou mostrar aqui de novo. As reduções, né? Primeiro a gente reduz nossa image collection para uma imagem, pode ser reduzindo uma média, uma mínima, uma máxima, uma mediana, tanto faz. E depois nossa imagem a gente reduz espacialmente, né, para um número, né? Então, image collection reduz para uma imagem, reduz para um número. A gente pode fazer infinitas combinações, né? Por exemplo, reduzir uma image collection usando a média, depois reduzir a minha imagem usando de novo uma média. Ou uma média e um máximo, mediano e mínimo, variância e máximo. Um percentil de 90%,
e é uma média, por exemplo. E para fazer isso também não é muito difícil. Eu vou mostrar da média e o resto é basicamente igual, né? Então, tá, eu vou criar uma variável chamada média tempo, que é o nosso Landsat, nossa image collection. Seleciono a variável que eu quero reduzir, no caso aqui a banda, né? NDVI. Ponto reduce. Tá. Aqui eu vou mostrar dois jeitos, tá? Primeiro jeito. Ponto reduce, abre parênteses, fala qual que é o tipo de redutor. ii.reducer.min, tá? Então ele vai reduzir nossa image collection e vai resultar em uma imagem. Essa variável aqui, média tempo, é uma imagem, tá? Ah, esse é uma forma de reduzir a nossa image collection para uma imagem. Só que como tem algumas estatísticas que são muito mais usadas, tipo máximo, médio, máximo, mínimo, médio e moda, são os mais usados, as estatísticas mais usadas. Então tem alguns atalhos, tá? Eu já até mostrei um atalho. Então, ao invés de usar esse código aqui, se eu quero calcular a média, eu posso fazer assim, ó, ponto min. Abro e fecho parênteses. Ou, tá, no caso da média. Mas esse é o formato convencional. E eu mostro esse formato por quê? Porque tem algumas estatísticas que não tem esse atalho. Daí tem que fazer toda essa escrita, tá? Então eu mostro os dois jeitos. Tá, então criei uma imagem chamada média tempo, é uma imagem que no caso é uma imagem que representa a média. E agora eu vou reduzir então essa minha essa minha imagem para calcular aqui no caso o máximo. Qual que é o máximo da minha região? Deixa eu ver aqui. Qual que é o máximo dessa região aqui? Cadê aqui? Satélite. Aqui. Então a gente reduziu a nossa imagem no tempo para produzir uma imagem resultante, né, representada pela média de NDVI. E agora eu quero calcular qual que é o máximo dentro dessa área aqui, da minha imagem gerada anteriormente. Então, eu crio a variável chamada máximo no espaço, igual é a nossa imagem, média no tempo, e eu vou reduzir pela região. Tá? Então, ponto reduce region, abre parênteses, e as chaves, então, abro as chaves, então eu tenho que informar algumas informações para a função funcionar. Primeiro, qual o tipo de redutor? Aqui eu já estou falando que é o máximo. Qual que é a área que eu quero reduzir? Essa áreazinha pequena aqui, a área pequena, a minha variável criada lá em cima. Qual que é a escala? 30, porque é o tamanho do pixel. O máximo de pixels, isso aqui não é obrigatório, mas se for uma área muito grande, a gente pode ter que falar qual que é o máximo de pixels que dá uma ajuda para ele calcular uma área maior. Mas também não é garantia, mas eu já coloco, já deixo aqui para garantir. E faço print então desse meu. Ele se transforma em um objeto, e dentro desse objeto tem um número. Mas se eu fizer o print, ó, aqui embaixo, ó, média espacial o máximo espacial da média temporal de NDVI, que é igual a este valor aqui. Então, aqui. O valor de 0,49. Vocês conseguem visualizar o que representa esse 0,49? A gente pegou a nossa image collection inteira, de várias imagens NDVI, calculou uma média
produziu uma imagem representando a média, e com essa imagem, então a gente calculou de novo a média, nesse caso, espacial, né? Pegou todos os pixels e calculou, não, o máximo para essa areazinha aqui pequena. Então vocês conseguem perceber que primeiro redução no tempo e depois redução no espaço. Isso está claro para vocês? Isso é o mais importante da aula, essa, essa, essas reduções. Tá claro? Senão eu repito, porque o resto, os outros códigos são similares. As outras reduções são diferentes, mas a ideia em si é o que mais importa. Professor, uma questão. Eu, para mim, essa parte, claro, uma dúvida que eu tive durante a execução é que a gente tem essa variável de média tempo, certo? Que ela representa, então, a média temporal ah, dessas imagens, né? Ele vai fazer Sim. uma imagem NDVI da média temporal. Quando eu vou usar ela, eu não preciso repetir ela novamente, né? Porque na aula ela se repetia nas outras atividades. Eu posso apenas puxar ela, né? Porque ela é a mesma redução, digamos. Digamos, o próximo seria, sei lá, a média espacial da média temporal. A média tempo eu já tenho. Sim, sim, sim. Aqui eu repito para ficar mais claro. Mas tu já criou a tua variável, não tem por que calcular de novo, tá? Isso porque ela já existe, né? Já existe. Sim, sim, sim. Eu faço isso para ficar, para a pessoa não ter que voltar no código e se perder, tá? Sei não, é que quando eu estava fazendo esse, que daí eu estava escrevendo novamente o código, aí eu fiquei pensando, mas essa variável eu já tem mais sim, então não preciso reescrever ela, eu posso Isso, só puxar ela. isso Aí eu mesmo. fiz assim, aí eu só queria tirar a dúvida para ver se está certo. Não é ótimo, não é mais certo do que eu tô fazendo aqui. Obrigado. De nada. Então eu vou mostrar mais um exemplo aqui de novo. Ó, tô criando uma outra variável, percent, percent tempo, pegando a minha Landsat, selecionando na minha banda, ponto reduce, e eu tô colocando aqui o percentil de 99, tá? Não tem atalho para o percentil de 99, por isso que tem que usar toda essa estrutura de redução. Então, tinha aquela minha série temporal, reduzi, criei uma imagem. Isso aqui é uma variável que corresponde à nossa imagem, e depois eu uso essa imagem para reduzir, calcular ah, novamente o percentil de 99 para essa área aqui. Então, é percentil de 99 espacial do percentil de 99 temporal. Para que vocês vão usar isso? Daí depende do problema, né? Mas assim a gente pode fazer muitas combinações diferentes, tá? De estatísticas. E é basicamente isso que eu peço no exercício da semana, tá? Eu dou aqui uma área que vocês podem usar, mas fica interessante. Vocês podem escolher qualquer área, tá? Para fazer isso. Mas aqui eu coloco, caso alguém quiser. E eu peço aqui alguns tipos de estatísticas, tá? Então, me calcule a média da média, a média temporal máximo espacial, mediana temporal mínimo espacial, 90% temporal média temporal média espacial, variância temporal máximo ah, espacial, tá? Por exemplo, se a gente pegar isso aqui, ele vai calcular a variância, tá? Se for temporal, ou seja, se a gente tiver um pixel que varia muito ao longo do tempo,
né? Por exemplo, é uma área de agricultura. A gente vai ter área, períodos onde a gente planta e colheita. Então, ele começa a variar muito, né, ao longo do tempo. Isso vai fazer com que a variância suba, tá? É o pixel com alta variância. Então, a gente vai ter um mapa final, onde vão ter... Cada pixel vai representar a variância. E se a gente pegar o máximo, a gente vai pegar qual que é a área com maior variância temporal daquela imagem, tá? É interessante vocês também pensarem o que que significa essas estatísticas e tentar aplicar talvez para alguma coisa que pensar, né, alguma aplicação para a área de vocês, tá? O que que a média pode me trazer de informação que me é útil, tá? Acho que assim é muito mais fácil de trazer significado, né, para esses códigos, porque se a gente falar em estatística, por estatística, a gente não acaba que a gente não aprende. Mas se a gente pensar o que que tá acontecendo, o que que isso está me informando, é muito mais é muito mais fácil de aprender, tá? Então Professor, eu pode- só não entendi o percentil. O que que seria o percentil? tá. O percentil ele ordena do me- agora eu não lembro se é do menor para o maior ou se é do maior para o menor, mas ele ordena em uma ordem, né? Por exemplo, se eu for falar do menor para o maior, de NDVI. Então ele vai subindo e ele pega o percentil de 90, vai ser quando eu tiver 90% dos dados. Perceba que a mediana é um percentil de 50, a gente crava no meio, né? A mediana é o valor que está 50% de um lado, 50% do outro. 90% é 90% de um lado, 10% de outro. O percentil é interessante, às vezes, quando a gente quer pegar um valor máximo, mas a gente está com medo de ter outliers, né? Outliers são valores extremos, muito altos ou muito baixos, que não representam a realidade. O percentil faz com que a gente exclua esses valores, pelo menos diminua a influência deles e consiga retirar um valor alto, mas que seja representativo, né? Então, por exemplo, um percentil de 99%. Eu estou excluindo os 1% extremos e estou mantendo os 99% úteis. Faz sentido? Mais ou menos. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas ficou mais claro. Obrigado. Essas questões de estatística, esse percentil ele é o mais complicadinho. Mas lembra-se, lembra que ele ordena os dados do menor para o maior. Ele pega a porcentagem, né? 1%, 50% a mediana. Mas eu acho que ficaria melhor ver algum material sobre isso. Ficar mais claro do que aqui. Professor, eu vou ter que sair agora. Eu vou colocar lá no fórum o meu código, porque eu estou com dúvida mesmo só nos dois últimos, tá? Que é o percentil e a variância. Tá dando um erro aqui, eu depois vou dar uma olhada amanhã de manhã melhor. E aí qualquer coisa eu lhe mando lá pelo fórum para o senhor me Tá, ajudar. pode deixar. Mas a aula acabou. Era isso. Ah, então tá. Obrigado, então. De nada. Beleza, pessoal? Bom, acho que era isso então da nossa segunda semana. A terceira semana, no caso, já começou hoje, né? Ela vai ser um pouco diferente, mas ela é bastante interessante, tá? Então, tentem fazer logo os exercícios da segunda semana para conseguir já começar a ver os da terceira semana antes da nossa aula que vem. Beleza? E o exercício, no caso, é isso que eu mostrei para vocês, tá? São essas reduções, tanto no tempo quanto no espaço. Se quiserem aplicar a máscara, uma máscara de água, uma máscara dinâmica de água, podem tentar, né, para fins de aprendizado, mas não é algo que eu peço, tá bem? É isso aí, gente. Obrigado. Podem mandar as dúvidas no fórum, podem mandar os códigos
se tiver um código com muito problema, não consegue resolver, podem mandar também. Podem se mandar códigos no WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá bem? Boa noite para vocês, então. A gente segue se falando. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.